Alguns anos atrás eu tive uma oportunidade ímpar, a oportunidade de conhecer Israel. E lá visitei a cidade de Nazaré, onde Jesus Cristo nasceu. A cidade de Nazaré hoje é habitada por palestinos, embora ela seja dentro do estado de Israel. É uma cidade totalmente cercada por militares, por arames farpados, por homens e mulheres fortemente armados, impedindo que qualquer palestino saia de Nazaré ou que qualquer judeu entre em Nazaré. É uma situação de tensão, uma situação de conflito o tempo inteiro. O medo de sair, o medo de entrar. E quando eu entrei naquele lugar, tivemos que trocar o nosso guia era um judeu. Quando nós fomos entrar em Nazaré, fomos então acolhidos por um guia muçulmano que nos mostraria aquele território, aquela cidade e tudo. Depois de andarmos muito, num dia muito quente, eu estava meio cansado, o pessoal foi fazer compras, e eu voltei para o ônibus e fiquei conversando com aquele rapaz que estava nos ciceroneando. E era um muçulmano de nascimento, mas um cristão de coração. Dentro do ônibus nós começamos a conversar e eu pensava que eu ia pregar o evangelho para ele, ele começou a pregar para mim. E dizer: pastor, eu sou muçulmano de nascimento, mas eu sou cristão, porque eu me converti e aceitei o Senhor Jesus Cristo. E ele dizia, dentro do ônibus, no meio de lágrimas, nós dois chorávamos muito nesse momento, quando ele dizia que ansiava pela volta do Senhor Jesus, porque havia igrejas em todos os lugares, havia religião em todos os lugares, mas só Jesus Cristo era capaz de trazer a paz. E eu fiquei tão impressionado com aquela conversa que, para mim, sem dúvida alguma, se alguém me perguntar qual foi o momento mais marcante de sua ida a Israel, eu não tenho a menor dúvida de que o momento mais marcante da minha estada em Israel durante aqueles 15 dias foram aqueles 30 minutos de conversa dentro do ônibus com um muçulmano convertido ao Senhor Jesus, falando sobre paz. E paz é uma coisa que é a busca de todo ser humano. Paz é um elemento que parece que está cada vez mais ausente, não só nos conflitos armados entre palestinos e judeus, mas paz é um elemento da vida que parece que está cada vez mais ausente dentro das famílias, dentro do trabalho, dentro das relações interpessoais e, aliás, dentro de muita gente que não consegue viver consigo mesmo. Hoje nós iniciamos uma nova série de pregações, que foi mencionada aí no Bússola, limpando as gavetas da alma. E hoje nós falamos sobre limpando as gavetas da alma para viver em paz. O fato que me chamou mais atenção naquela conversa é que aquele muçulmano, ele reconhece uma coisa essencial para a busca da paz. Ele sabe o que a Bíblia nos ensina, que o pecado é quem destrói a paz. Sabe, queridos, ultimamente o humanismo tem retirado a ideia de pecado. A ideia humanística que está sendo ensinada dentro das universidades e correndo a campo frouxo pela imprensa que não reflete sobre nada, sabe, apenas reproduz coisas que acha bonito, sem fazer uma reflexão correta. A comunicação social, lamentavelmente, tem sido apenas uma reprodução de aquilo que eles acham bonitinho ou engraçadinho ou impactante. Aí eles reproduzem no rádio, na televisão, na internet, mas com baixíssimo nível de reflexão. E eu digo isso porque sou professor da universidade e sei
o quanto a universidade abandonou a reflexão e se empenhou em reproduzir discursos convenientes para o ser humano. E o discurso humanista é esse: não existe pecado. A culpa da forma como você age provavelmente é dos seus pais. Provavelmente você age dessa maneira porque você foi maltratado, abusado, porque alguma coisa no teu passado te trouxe aqui. Mas eles insistem em não compreender que não é doença o que nós vivemos, é pecado o que nós vivemos. Pegaram a visível natureza pecaminosa do ser humano e deram um nome mais suave. Freud disse: todo mundo é doente. Jesus diz: todos são pecadores. Em quem você acredita? Acontece que contra a doença você tem que esperar que alguém lhe cure. Contra o pecado você mesmo tem que se curar. Então acreditar no discurso de Freud parece-me mais conveniente. Eu sou assim porque eu sou doente. Mas acreditar no ensinamento cristão, quando Paulo diz: todos pecaram, por isso destituídos estão da glória de Deus, é duro, porque isso me responsabiliza por quem eu sou. E o pecado é o único elemento que de fato tira a paz do ser humano em todos os níveis de sua existência. Tira a sua paz interior, tira a sua capacidade de viver em paz com os irmãos e tira a capacidade de viver em paz com o próprio Deus. Eu quero lhe convidar a ler um texto de um homem fantástico. Nosso amigo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Queridos, João era um homem de pouquíssimo conhecimento erudito. Era um homem que em Atos dos Apóstolos foi definido como, a palavra grega que foi usada para caracterizar João foi idiotai, aquele que não sabe de nada, o burro. João era um homem de pouca ciência. Todo mundo que lê as cartas de João em grego diz: esse é o pior grego da Bíblia. Era um interiorano, um homem de uma região pouco respeitada intelectualmente, falava errado, escrevia errado, mas
esse trecho das Escrituras aqui, esse pequeno trecho absurdamente inspirado por Deus, me encanta, e me permitam fazer uma divagação meio filosófica aqui sobre o texto, porque me é muito caro esse texto, porque João começa aqui uma reflexão tão profunda, com um linguajar tão simples, usando uma construção lógica, filosófica, tão profunda sobre o pecado e suas consequências, que não dá para deixar de admirar o texto antes de falar dele. Ele usa aqui o que, se João conhecesse computadores, João estaria usando aqui uma linguagem de programação. Em programação, um dos comandos mais recorrentes é if else. É assim, se acontecer alguma coisa, então deve responder dessa maneira. E João está falando sobre a profundidade desse if else, ou seja, ele usa a palavra se várias vezes para descrever, se acontecer alguma coisa dessa maneira, o que vai acontecer na sua vida é dessa maneira. Aqui João também antecipa toda aquela reflexão filosófica que Sartre fez sobre liberdade e responsabilidade, quando ele diz, se você fizer isso, vai acontecer isso na sua vida, mas se você fizer isso dessa outra maneira, vai acontecer de maneira melhor. Aqui, João antecipa a filosofia do próprio Immanuel Kant, no seu imperativo categórico, quando diz que nós devemos agir de maneira que todos possam imitar o nosso agir. Esse texto é de uma profundidade que nenhum analfabeto poderia escrever sozinho. Ele teria que ser divinamente inspirado. E ele começa justamente reconhecendo essa inspiração nesse trecho da palavra, quando diz que está comunicando aquilo que ouviu dele. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Essa não é uma mensagem que vem de João, essa é uma mensagem que vem do próprio Cristo. Essa não é uma mensagem que nasce na formação intelectual erudita de um filósofo. Essa é uma mensagem que humildemente ele reconhece. Esta é uma mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Que mensagem é essa? Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Aqui João começa a nos ensinar sobre elementos da vida com Deus, conosco mesmo e com o próximo, que nós vamos interpretar o texto aos pouquinhos, mas ele começa apresentando a natureza de Deus, dizendo que Deus é luz e nele não há treva alguma. A ideia de luz que é apresentada por Paulo e pelo autor da carta aos Hebreus e pelo próprio Jesus Cristo e pela própria linguajar da época da Grécia, a ideia de luz representa tanto a pureza quanto a verdade. A ideia de que Deus é luz é aquele que traz à tona toda a verdade e que ali não esconde nada. É muito simples. Se eu estivesse falando aqui e todas as luzes estivessem apagadas e não houvesse luz nenhuma aqui, vocês poderiam pensar, ouvindo a minha voz, que eu fosse mais alto, mais baixo não dá, né? Mas mais alto, mais gordo, mais magro, que eu fosse mais jovem ou mais sei lá o quê. E aí quando acende a luz, vocês me veem como realmente sou. E a ideia de João aqui, apresentar Deus como sendo luz, é como alguém que reflete a verdade absoluta sem deixar nenhuma sombra nessa verdade, sem deixar nenhum tipo de treva, nenhuma dúvida sobre aquilo que ele ensina, aquilo que ele faz, aquilo que ele vive. Deus é luz no sentido não apenas de que ele é justo, mas de que ele é santo. E que nós tanto podemos ouvir o que ele ensina, como podemos olhar para a sua atuação. Que Deus é uno na verdade e na santidade, na pureza e na justiça.
Deus é uma coisa só, e essa coisa só é clara, evidente, e não há trevas que possam ali colocar dúvidas sobre a natureza de Deus. Não há dúvida sobre a natureza de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. É o que o que João está nos ensinando aqui. A mensagem que eu te trago não é minha, é dele. E a primeira coisa que eu te falo é sobre a natureza dele. Ele é luz e nele não há treva alguma. E aí João começa a se dirigir a nós e começa esse conjunto de sis, essa linguagem de lógica, de programação aqui, esse if-else da vida dele. Ele diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui Paulo começa logo colocando, ele se projeta uma atitude que não faz parte do campo dos santos. Se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas não andarmos na verdade, nós mentimos. Se não andarmos na luz, nós mentimos, porque não há treva em Deus. Aqui, João, meu Deus, quantas vezes eu vou chamar João de Paulo hoje, hein? Aqui João está nos fazendo olhar para dentro de nós mesmos agora e verificar uma coisa: se nós não começarmos reconhecendo que nós somos pecadores e inventarmos que temos uma relação com Deus, se nós não reconhecermos a nossa condição de pecado, se nós não reconhecermos que nós temos uma natureza distinta da natureza de Deus, nós estaremos piorando a nossa situação. Sabe, aquilo que eu estava falando no começo, quando Freud diz, não, todos são doentes. E se eu começar essa ideia de transferência de culpa, se eu começar essa minimização dos efeitos do pecado e das minhas decisões equivocadas sobre a minha vida, eu começo a me distanciar de Deus e retirar qualquer possibilidade de paz comigo mesmo. Por isso João está dizendo, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui João coloca dois sis. Primeiro, ele fala sobre a afirmação que alguns de nós se atrevem a colocar na sua vida. Se nós afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, porque em Deus não há trevas. Porque em Deus não há justificativa para o pecado, porque a natureza de Deus se distancia do pecado. Isso é se afirmarmos. E a outra é, se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Ou seja, se a nossa atitude for de imitar, for de buscar a luz em Deus, nós teremos outra consequência completamente diferente. Queridos, João coloca na sua simplicidade a nossa relação com o pecado. Na sua simplicidade, ele nos coloca diante da possibilidade de reconhecermos ou não os nossos erros, de abrirmos ou não as gavetas da nossa vida para investigarmos a nossa própria conduta e olharmos se essa conduta está adequada com a paz que nós queremos ter. Frequentemente eu vejo pessoas que chegam e dizem, pastor, eu não consigo mais ter paz no meu lar. E quando nós vamos conversar, é um lar tomado por ciúmes,
é um lar tomado por desregramento financeiro. Aliás, esse é um dos maiores problemas que eu enfrento em aconselhamento aqui. Famílias que não têm bom senso no uso de suas finanças e perdem a paz por isso. Por uma coisa chamada vaidade. Por um pecado chamado vaidade. Vamos dar nome às coisas. Um pecado chamado vaidade. Gastando mais do que pode só porque o seu vizinho tem uma roupa melhor. Gastando mais do que pode só porque o seu tio usa uma marca melhor. Gastando mais do que pode porque a esposa de fulano comprou um carro diferente. Pessoas com o pecado dos ciúmes, que não conseguem olhar para o seu marido ou para a sua esposa e confiar neles. E uma vez eu fui obrigado a perguntar aqui a um homem: meu irmão, você encontrou sua esposa onde? Em algum tipo de prostíbulo? Você encontrou sua esposa em alguma esquina fazendo programa? Porque quando ela não pode ir para um cinema e ficar na fila de um cinema e você diz que ela está paquerando com outro cara, você está me dizendo o que sua esposa é. Então você deve ter encontrado ela em algum lugar muito esquisito. Mulheres encontraram seus maridos onde? Pessoas perderam dentro de casa a referência de Cristo. E de olhar uns para os outros com o amor e com a confiança que Cristo nos ensina a ter um no outro. Quando eu olho para minha mulher, não é no ser humano que eu confio, é no fato dela ser convertida ao Senhor Jesus Cristo. E de que ela me é fiel não pela sua natureza, não pela sua natureza humana e pecadora que é igual à minha, mas ela me é fiel porque tem a natureza de Cristo nela, uma vez que converteu-se. Não vou trazer o pecado da desconfiança para dentro da minha casa. Não vou tirar a paz da minha casa com desequilíbrio emocional, com desequilíbrio financeiro, com falta de espiritualidade. Não vou trazer, nas gavetas da minha vida, esses pecados que o meu coração humano tende a trazer. Mas eu tenho que retirar tudo isso de dentro das gavetas da minha vida e jogar fora e dizer: não, Senhor, aqui não. Aqui não. Eu não afirmarei que a minha vida não tem pecados. Eu não vou afirmar que a minha falta de paz é culpa dos outros. A minha falta de paz é minha. É minha culpa. Quando todas as vezes que eu me nego a reconhecer os pecados que eu tenho guardado dentro das gavetas da minha vida. Isso sim é o que eu tenho que olhar para mim. Mas aí João continua dizendo assim: se afirmamos que estamos sem pecado, negamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Vem mais dois conjuntos de si aqui. No primeiro conjunto, ele tira a minha paz, não só comigo mesmo, mas a paz com minha família, a paz com minha comunidade. Porque eu começo a não acreditar no outro, eu começo a não viver na verdade, eu começo a não viver debaixo da luz que ilumina a verdade. Mas agora esse segundo conjunto de sis me leva a perceber que se eu não abrir as gavetas da minha vida e não retirar dali todos os pecados, eu me torno um blasfemo. Se eu não sou capaz de olhar para dentro de mim mesmo e dizer eu sou um pecador, se eu ficar transferindo a culpa como Adão fez lá atrás e como infelizmente o humanismo moderno em suas diversas áreas continua me ensinando a fazer, eu continuo dizendo: Senhor, a culpa do meu pecado não é minha, é da mulher que tu me deste. A culpa do meu pecado não é minha, é da sociedade que é podre. A culpa do meu pecado não é minha, é de minha mãe que me deu uma surra quando eu tinha 5 anos de idade. A culpa do meu pecado não é minha, é do meu irmão que é mau caráter.
A culpa do meu pecado não é minha, é do mau exemplo de não sei quem. E eu fico me vitimizando e me tornando essa qualidade de gente que morre de pena de si mesma. Coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E me afastando cada vez mais de Deus e tornando Deus um mentiroso. E, portanto, isso é blasfêmia. Negar o pecado é chamar o próprio Deus de mentiroso. Qual é a solução, Josemar? A solução também está no sis de João. Os sis de João não são apenas negativos, mas são extremamente positivos. Num si ele diz uma coisa errada e nos mostra as consequências. Num outro si ele nos mostra a coisa certa e os reflexos de quando agimos de maneira correta. Então volta ao verso 7. Ele diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se optarmos por um outro caminho que não seja o da negação do pecado, mas o da humildade do pecador, aí sim, nós encontramos comunhão conosco, com o próximo e com o próprio Deus. Sabe, queridos, a coisa mais terrível do mundo é você se plantar como alguém que não peca. Porque na hora que alguém lhe pegar no pecado, você vai, você vai perder a comunhão e a capacidade de lidar com o outro. Portanto, nenhum de nós ache que escondendo os seus pecados no fundo da gaveta, você vai conseguir paz consigo mesmo. O que você vai conseguir é angústia, decepção, dor e desunião. Mas se você andar na luz, vai conseguir comunhão com os outros. Gente, eu nunca vi ninguém ser exaltado, nunca vi ninguém ser homenageado por ser soberbo, orgulhoso e mentiroso. Eu nunca vi uma placa num cemitério dizendo: aqui jaz um homem sem pecado. Eu nunca vi uma oração: Senhor, eu agradeço a Deus por causa desse mentiroso. Eu agradeço a Deus por causa desse homem orgulhoso. Eu nunca vi nada desse tipo. Mas eu já ouvi muitas pessoas sendo elogiadas pela sua humildade. Já vi muitas pessoas sendo elogiadas pela sua capacidade de ser quebrantado diante de Deus. Já vi muitas pessoas serem reconhecidas antes e depois da morte, por terem sido alguém com um coração ensinável, com um coração de quem busca a luz de Deus. João está nos oferecendo alguns caminhos para andar. E o que ele nos diz em resumo é o seguinte: precisamos reconhecer quem somos. Precisamos retirar de dentro das gavetas das nossas vidas aquilo que há de pior, fazendo uma autoavaliação e compreendendo o que é que nós precisamos modificar. Aqui, o convite da nossa série é mais ou menos o seguinte: ao invés de fazer planos para o que você vai comprar, para o que você vai adquirir, para o que você vai fazer em 2017, abra as gavetas de sua vida e olhe aquilo que você precisa retirar e que não pode estar com você em 2017. Aquilo que talvez tenha lhe acompanhado até hoje, mas que você diga: em 2017, esse pecado não vai estar mais dentro das gavetas da minha vida. Esse erro não vai estar mais dentro das gavetas da minha vida. Essas mentiras não vão estar mais dentro das gavetas da minha vida. Essas histórias tenebrosas não estarão mais dentro das gavetas da minha vida.
O Senhor te convida, e aí sim Paulo nos diz lá em Romanos 12, logo no comecinho, para nós não nos amoldarmos ao pensamento desse mundo. Sabe, queridos, quinta-feira de noite eu fui para um debate na televisão sobre aborto. E eu vi as pessoas defendendo o aborto com ideias tão tolas, com mentiras. Por exemplo, dizer que aborto é uma questão de saúde pública. Nunca. Dizer que muitas mulheres morrem por causa de aborto clandestino. Grande mentira. Grandíssima mentira. A última mulher que morreu aqui na Paraíba por causa de um aborto clandestino foi em 2013. Dizer que fazer um aborto antes das 12 primeiras semanas não tem problema nenhum, porque o feto não tem vida. Grande mentira. Eu ouvi o coraçãozinho do meu filho bater com 5 semanas. Dizer que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo pode até ser verdade, mas o feto não é o corpo dela. E tantas outras mentiras que a sociedade prega, e você vai engolindo e aceitando, e de repente você começa a acreditar em números que estão por aí. Eles pegam, sabe, todos os procedimentos que foram feitos de curetagem no Brasil e dizem, então aqui ó, tudo isso é aborto ilegal. Mentira. 90% ou mais dos abortos que acontecem no Brasil e que são feitas curetagens depois, são abortos espontâneos. Então aquele número fraudulento que a imprensa joga para você acreditar, é mentira. E aí você olha e diz, poxa, mas coitadinhas dessas mulheres estão morrendo aos montes. É mentira. Os dados científicos, as revistas científicas, que infelizmente não aparecem nas colunas de televisão, não, sabe, estão lá confirmando de maneira metódica, de maneira correta, que isso tudo que se diz é mentira. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque nós estamos nos envolvendo em sistemas que nos levam a ter pena de pessoas, que nos levam a acreditar em verdades que são postas, em pseudo-verdades, em falsas verdades que são postas, e nós começamos a relativizar as coisas. E eu vou dizer a você, meu irmão, abortar é pecado. É simples assim. Ainda que tudo isso que eles dissessem fosse verdade, ainda que fosse verdade esse caminhão de mentiras que você vê na televisão, ainda que isso tivesse algum pingo de verdade, um pinguinho só de verdade, ainda assim seria pecado, e ainda assim tiraria a paz do mundo. As pessoas começam a dizer, como Simone de Beauvoir disse, olha, ninguém nasce mulher, se forma mulher, se torna mulher. Não, senhor, meu amigo. Quando eu nasci, meu pai olhou para mim e disse, é homem. E eu era, e sou. Oxe. Eu era naquele tempo e continuo sendo hoje. Conversa é essa? Naquele tempo não tinha ultrassonografia, só se sabia quando o menino nascia. Que conversa. Papinho lindo. Vão ler Simone de Beauvoir. Vocês vão ver que no mesmo livrinho que ela defende que ninguém nasce mulher, ela defende que a menina precisa iniciar sua vida sexual no máximo aos 11 anos de idade. Vão saber da história dessa mulher. Vão saber da história dessa mulher que influencia o mundo. E saber que ela e seu afé, Jean-Paul Sartre, que viviam e não viviam, que se misturavam, abusavam sexualmente de uma criança e defendiam isso.
Olhem para dentro de suas referências e vejam o que é o mundo que está se formando hoje e que tipo de ideologia estamos defendendo. Para que depois você, que tem uma placa de cristão na testa, não mande e-mails para cá dizendo: não, pastor, mas você falou contra a ideologia de gênero. Falei, vou morrer falando. Vou morrer falando, ainda que seja dentro da cadeia. Porque João está me ensinando que se eu andar pelas trevas, não importa o que eu diga, eu estarei nas trevas. Não importa o tamanho do absurdo que eu acredite, se eu defender o pecado, eu estarei nas trevas. Mas também não importa o que eu faça, se eu andar na luz do Senhor Jesus, não tem quem me tire de lá. Eu sei que sou pecador. Eu sei que se vocês se aproximarem de mim, vão encontrar 1000 defeitos, 1 milhão de defeitos. Eu sei que se vocês se tornarem íntimos, e quanto mais íntimos de mim vocês se tornarem, mais vão perceber o quanto eu sou pecador. Mas sabe, queridos, o que João está falando não é de pessoas perfeitas. O que João está falando é de pessoas que tomam a perfeição de Deus como referência. O que ele está falando é de quem olha para a luz e tem quem busca essa luz e dos caminhos que nós podemos construir. Por isso, no versículo 1 do capítulo 2, queria que vocês lessem e prestassem bem atenção. O carinho, o amor que João fala conosco. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha a intenção de João de escrever tudo isso. A intenção de João não é lhe massacrar, não é fazer você olhar e sair daqui se sentindo a pior das pessoas. Não é você ficar olhando para o passado, e talvez tenha aqui alguém que no passado, sei lá, cometeu um aborto. Talvez tenha aqui alguém que cometeu um crime. Talvez tenha aqui que ande, sabe, sem falar com sua mãe, com seu irmão, com seu pai. Talvez tenha alguém aqui que hoje, nesse minuto, está mentindo para sua esposa. Talvez tenha alguém que está adulterando. Talvez haja alguém aqui que está enfiado no pecado da pornografia. Talvez haja neste lugar, sabe, pessoas que estão repletas de pecado de todas as naturezas. Mas João olha e diz: filhinhos, meus irmãozinhos, meus queridos, eu estou falando dessas coisas não é para que vocês se sintam mal, mas é para que vocês não pequem. Se, porém, ele continua, se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele não quer dizer que você está numa condição de degradação. E se você até aqui andou nas trevas, e se você hoje olha para dentro da tua gaveta da vida e o que você encontra são sombras, o que João está te dizendo é: meu irmão, se você está pecando, olha de novo e muda a tua referência, porque há alguém que está disposto a falar por você, há alguém que está disposto a lhe defender apesar de tudo. Há alguém que está disposto a tirar de você, do seu prontuário, o nome de culpado e colocar em você o título de justificado. Há alguém que está disposto a tomar o teu lugar em qualquer que seja a circunstância. Aliás, há alguém que já tomou o teu lugar na cruz e na morte. Nós cantamos uma música aqui de Aline Barros, que fala muito sobre isso. E termina dizendo: mas ressuscitou. Ele morreu por nós, mas ressuscitou. Eu cantaria diferente.
eu cantaria que Ele morreu por nós e ressuscitou, porque a obra continuou. João está dizendo, olha para dentro de você mesmo e para o tipo de relação que você está tendo com as pessoas ao teu redor, com você mesmo. Olha para a tua consciência em primeiro lugar. Olha para as relações que você está construindo. Se estão pautadas em mentira, se estão pautadas no pecado, se estão, de alguma maneira errada. Olha para a tua relação com Deus e vê se você pode se colocar diante de Deus com o coração limpo, puro e justo. E se nada disso for possível, apenas dobra teus joelhos e diz, Senhor, eu quero recomeçar essa história. Porque não é dentro das trevas que a nossa vida acaba. Não precisa ser assim. Nossa vida não precisa ser aquilo que Cazuza dizia na sua música. Eu vejo o futuro repetir o passado. Não. Nossa vida não é nenhum museu de grandes novidades. Nossa vida pode ser recomeçada, reiniciada, desde que nós confessemos ao Senhor Jesus e entendamos o que Ele pode fazer e o que Ele tem feito e como reconstruir essa história a partir de agora. O pecado tira a paz. O orgulho tira a paz. A mentira tira a paz. A soberba tira a paz. Mas nada disso, repito, nada disso precisa ser definitivo na tua vida. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A banda pode vir subindo. E hoje eu quero terminar esse momento. Esse momento que, para mim, está sendo meio de improviso, que eu vim substituir o pastor Daniel de última hora, mas um momento que para mim está sendo profundo, porque eu preciso retirar de dentro das gavetas da minha vida certas coisas que não cabem mais, certas coisas que eu não quero que estejam comigo em 2017. Para mim, pregar sobre esse texto está mexendo com as minhas entranhas, mais do que com a minha mente, mexe com o meu coração. Porque eu sei que há muita coisa dentro de mim que precisa ser mudada. Para mim, falar sobre tudo que falei aqui hoje, não é nenhum tipo de renovação de fé, mas é um tipo de renovação da minha aliança com o Senhor. Sim. Renovação da aliança, porque eu não posso negar que sou um pecador. Porque eu não posso negar que eu preciso ser transformado de dentro para fora e ter meu coração, esmiuçado. É a renovação de uma aliança, porque eu preciso entender que como homem, como pastor, como teólogo, como qualquer coisa que eu ocupar na minha vida, eu não passo de um pecador. Mas é a renovação também da minha esperança.
de saber que o que me torna digno de estar aqui não é o que eu fiz nem o que eu faço, mas o que o Senhor Jesus faz em mim e através de mim, porque Ele é meu advogado, porque Ele me inocenta dos meus erros mediante o meu arrependimento. Hoje, queridos, talvez essa não tenha sido a grande preleção que você esperava. Talvez hoje não tenha sido o grande show de um pastor aqui em cima, nem as palavras mais bem colocadas do mundo, nem o raciocínio mais perfeito. Mas há uma coisa só que é necessário que você reflita. Há uma coisa só que é necessário que você, ao sair daqui, tenha em sua mente. Que a tua natureza pecadora não se mistura com a natureza divina. E que, portanto, é necessário que você reconheça, que você se arrependa, que você se transforme. Porque o que Deus quer com essa palavra não é que você saia daqui mal, mas que você saia daqui renovado, reconstruído, refeito. O que Deus quer com essa palavra não é que a tua aliança com Ele hoje à noite seja quebrada, é que ela seja fortalecida. O que Deus quer neste final de tarde, deste domingo, é que você reconstrua a sua vida sem as velhas coisas que você guardava dentro das gavetas da sua vida.